Fazendo os ecos da aula de ontem, né? O que foi que, se alguém parou para pensar um pouco, ou olhar as anotações de ontem para hoje, ou deu tempo de ler o texto que eu enviei por e-mail, quais são os ecos, quais foram as coisas que vocês ficaram pensando da aula de ontem para a de hoje? Ou que raciocínio cada um fez aí, silogismos, etc. Se pensaram um pouco mais sobre o assunto ou não? Como eu fui atender minha mãe hoje, levar ela ao hospital da 15, que ela fraturou o joelho, eu pensei muito sobre a questão da dor. E que a vida humana não pode ser eternamente feliz, porque tem todos esses acasos doloridos, né? Que restringem a vida. Não tem como. Falei para ler muito essa questão da contemplação. É porque eu li metade do texto do Olavo de Carvalho lá, da contemplação amorosa. Então eu fiquei procurando momentos em que eu, sem ser o eu social, estava contemplando assim, alguma coisa, alguma experiência, né? As vivências. Então a própria natureza em si. O que mais? A felicidade é um assunto pessoal. Você ficou pensando nisso? E é uma coisa muito individual a felicidade. O que pode me fazer feliz não faz o outro feliz, né? Eu acho que tem muito a ver com escolhas que você faz na vida, né? Que a felicidade ela é aquela coisa do projeto, do objetivo ao ser alcançado. Quer dizer, quanto mais aquilo que você pensou lá atrás ele se realiza, mais feliz você é, né? Você vai, como disse, você é o encontro de uma série de situações que você almejou. E o que você, na tua vida, foi escolhendo para que você chegasse lá, né? Aquilo que você foi eliminando, porque eu acho que as escolhas são fundamentais, né? As escolhas são fundamentais para você saber o que você vai ser, o que você quer, aonde você quer chegar. Então, se você faz as escolhas mais acertadas, facilmente estará chegando mais perto da felicidade. Eu fiquei também com uma inquietude acerca do programa. Não sei se é um programa vital. Sim, eu acho que eu não sei se é por ignorância minha, mas ainda não consegui entender como uma pessoa poderia não ter essa propensão para ser um filósofo, não ter condição ao longo da vida. Como é que seria viver isso sem ser filósofo? É isso que você está perguntando? Não entendi. É que uma pessoa que não seja filósofo. Tem um exemplo que tinha um filho que você vê ali um futuro filósofo, um futuro artista. Então você tinha dito que não dava para mudar certas coisas nesse plano vital. Sim. Então eu acho que para mim felicidade, eu não consegui abstrair bem essa parte de não conseguirmos mudar. A parte do programa que é fixa. Tá. Alguém que não consiga abstrair? Alguém que não consiga refletir como filósofo? Alguém que não tem essa propensão no programa vital para ser um filósofo, para ser um engenheiro. Entendi. Você está falando das pessoas que parecem não ter um caminho tão claro, uma realização de programa vital tão evidente como a de um filósofo ou a de um médico, por exemplo. É isso? Tá. Não é nem o que define isso aí, mas o porquê que aparenta ser tão distante a pessoa que tem propensão para ser médico e a que tem o filósofo. Parece que está em caminhos tão diferentes. Tá. Entendi. Tá. Eu também pensei que eu acho que a felicidade é digamos assim, uma ilusão, né, criada pela mente humana. Porque nós não estamos nesse mundo necessariamente para ser felizes. Né? E as pessoas passam a acreditar nisso. E muitos tomam isso como objetivo de vida. Né? O importante é ser feliz, estou aqui para ser feliz, mas acho que a realidade humana não é essa. Eu acho que é isso, a felicidade talvez só possa ser alcançada mesmo em outro estágio, em outra vida. Isso que é o bem supremo, né? Como diz Mulher Marias, a felicidade é o impossível necessário, e aquilo que as pessoas dizem, o importante é ser feliz, na verdade elas estão falando de bem-estar, né, quando elas falam isso.
o que importa é ser feliz. Ela provavelmente está com uma noção de Sentir felicidade bem ao invés de- sentir-se bem. Agora, quando a gente fala de felicidade nos termos que a gente está falando desde ontem, sim, a vida humana é buscar a felicidade, nos termos de ontem, né? Agora, nos termos da grande massa e do bem-estar, não. Realmente, isso não cabe na vida humana. Você tem que se sentir muito privilegiado por ter uma vida onde preponderou o bem-estar. Você tem que se sentir muito privilegiado. Porque não é o normal da vida humana. Não é a condição da vida humana. A condição da vida humana é o oposto disso. A condição da vida humana é a dor, é a fraqueza, é o limite, né? É o peso. Essa é a condição da vida humana. É a busca pela felicidade, mas que A busca muitas vezes não vai ser alcançada. E como é que ele aguenta viver desse jeito? Como é que ele aguenta buscar felicidade sofrendo todos esses limites? Ele aguenta porque ele tem alguns canais de consolo. Nós falamos já de consolo, né? Por exemplo, a arte é um consolo. Quando eu estou diante da verdadeira arte, eu suporto um pouco mais da dramaticidade da vida. Então, claro, né, se você quisesse criar adultos maduros, você promoveria nas crianças o apreço pela arte. Né? O apreço pela arte, por quê? Você não vai ficar aliviando aquela pessoa que está crescendo o tempo inteiro psicologicamente. Você vai dar instrumentos para que ela saiba, quando for uma adulta, buscar o consolo diante da vida difícil, pesada, dura que a gente tem. Porque qualquer pessoa que diga, eu sou sempre alegre, para mim a vida sempre é uma dança, né? A minha vida pode ser resumida num bom samba. Bom, essa pessoa está fora da realidade. Ela está fora da realidade mesmo. Não existe, não tem como uma vida humana ser assim. Qualquer um que pare para pensar um segundo na sua própria condição, na sua constituição de ser, não vai transformar sua vida num samba. Entende? Está alienado. Está alienado? Claro que está alienado. Daí, vejo os exemplos brasileiros. Então, eu vejo minha casa ser destruída e eu faço e componho a saudosa maloca. Entendeu? Quer dizer, você está caçoando ali, é o que ele tinha, tudo bem, né? Então, tem que relevar um monte de circunstâncias. É o que ele tinha, mas ele está caçoando de alguma... Quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Ele está da gravidade das coisas. Para nós, brasileiros, a coisa fica um pouquinho... Oi, acho que precisa mais uma cadeira só. Pega ali, por favor. Eu fiquei pensando, o que ficou na minha cabeça é o negócio do insubornável. Insubornável. Então, e daí esse eu que vai fazer o julgamento, né, do balanço, que eu vivi sinceramente, para onde eu vou, qual é a imagem. Então, o que seria esse não aceitável, assim? Daí eu fiquei pensando nisso. O que ele não aceita? O que é o inaceitável? Entendi. Eu vi muito porque eu acho que eu nunca tive esse contraponto entre a felicidade, que na realidade não é o contrário. A felicidade é limite de graus, né? Você pode ser mais grandioso, menos grandioso, Sim. Mas o contraponto na realidade é quase um adoecimento. Seria o vazio. Sim, nesse sentido, sim. O vazio existencial, nesse sentido. E daí, eu não sei, fiquei pensando um pouco nisso, do que seria o inaceitável, se seria o não sentido, se seria o imoral. Entendi. E como que isso que a gente não pode aceitar, ou seja, porque a gente não aceita, porque todo mundo não aceita, né? Não faz isso, simplesmente não aceita. Existe, no fundo insubornável, que eu acho que isso, de fato, é a coisa mais importante do que foi falado ontem. Porque daí todo o resto do curso depende desse conceito, do fundo insubornável. Né? Senão a gente ficaria aqui falando sobre construção de felicidade de cada um. Não é isso, né? Estou falando de algo que é natural no homem e que exige uma resposta humana. Como diria Ortega C, a vida não é pergunta, mas é resposta. Porque a vida fica me inquirindo o tempo inteiro. E eu tenho que respondê-la. Essa inquietude da vida que exige uma resposta está ligada a esse fundo insubornável. Então, o fundo insubornável ele tem um aspecto que é, vamos dizer assim, da espécie, né? Quer dizer, a centelha divina do ser humano. E existe um aspecto do fundo insubornável que é radicalmente pessoal, radicalmente individual, teu. Quer dizer, há algo que eu, você, qualquer um aqui ou lá fora
não subornamos de qualquer maneira, porque isso é o que nos faz humanos, né? E há algo que o Tiago não abre mão, que na configuração do Tiago, da pessoa Tiago, que se faz com este fundo insubornável, tem algumas coisas ali que são inalienáveis para ele, para que ele se realize como ser. Então, o que cada um tem que pensar é, quando você pensa no seu programa vital, você pensar que há alguma nota que é específica do teu ser, a qual você jamais abriria mão. Porque quando você abre mão, você estará sendo infiel a si mesmo, que é o que a igreja chama de pecado contra o espírito. Então, pecar, ao longo da vida, ou você já... a consciência disso você adquire ao longo da vida, você nasceu com isso. O fundo insubornável é natural, né? Você não constrói o fundo insubornável. O que você consegue é tomar consciência dele ao longo da vida. Então, você traduzia esse fundo insubornável de um jeito aos 20 anos. Aos 30 você traduz de outro. Entende? Você está tomando mais consciência daquilo, de quem você é. O conhece-te a ti mesmo é a grande máxima. E ele vai se encorpando ao longo da vida, né? Então, quando o Sócrates coloca esse como um dos primeiros princípios da filosofia, tem muita coisa dita aí. Você tem que... quem melhor do que você para dizer para mim qual é o teu fundo insubornável? Né? Do que é que você não abre mão? Porque aquilo da espécie humana que é insubornável eu também conheço. Eu sei o que é que não dá para abrir mão. Por exemplo, a liberdade faz parte do fundo insubornável do ser humano. Você pode querer abrir mão dela, mas mesmo assim você estará exercendo um ato de liberdade, entende? E aí há coisas que são específicas da tua configuração, que você, concretamente, não abriria mão. Ou, se você abrir mão, você estará traindo a si mesmo. E é super ético, né? Claro. Está acima da ética. Sim, acima da ética. Eu queria só dizer assim, Tá. para mim, o que ficou, a minha busca da felicidade é como se fosse uma constante superação. Assim. E que muitas vezes a gente tem situações previsíveis. Então, você busca aquilo sabendo, né, achando que você está sabendo como chegar naquele caminho. Mas eu acho que a gente só sabe o que é felicidade quando vem as imprevisíveis. Você tem que saber, tem isso que você falou. Como é que você, pessoa, vai reagir para superar aquilo ali. Ou podemos chamar assim, como é que as novas circunstâncias que acontecem todo dia, a minha revelia, porque tem aquelas que eu quero que aconteça e aquelas que acontecem a minha revelia. Como é que eu absorvo essas? É aí que está a maestria do ser humano. Porque absorver as circunstâncias que eu mesmo plantei é uma coisa. Eu quis, aconteceu, né? É uma delícia. E aquelas que eu não quis, que eu não planejei e que me acontecem. Como é que eu reabsorvo estas no programa vital? Seria como criar momentos de introspecção com base nessa situação. Não, introspecção talvez ainda é muito limitado para o que eu estou querendo dizer. Porque daí parece um momento sem entrar em reflexão para fazer uma coisa dessa. Isso você faz no viver, você faz isso. Então eu me lembro do padre, amigo meu que faleceu, Miguel Sischini, que era missionário, redentorista, né, ficava andando nas cidades e pregando o evangelho nas casas, etc. E a diabetes dele levou uma das pernas dele. E aí? Então agora reabsorva essa. Né? Então isso aí não estava nos teus planos. Né? Por você continuaria andando e fazendo o que você fazia, porque era assim que você se sentia um padre melhor, etc, etc. E daí te tiram uma perna e agora? Como é que você reabsorve esta circunstância? E daí Miguel, no caso dele concreto, ele era um grande intelectual e que se dividia entre essas duas funções. A hora que ele perdeu uma das pernas, ele escreveu um livro sobre matrimônio que foi aprovado pelo Vaticano. Então, aí ele exerceu um outro lado do programa vital dele. Ele reabsorveu as circunstâncias de um outro jeito. Então, essas coisas nos acontecem. E daí, como eu as reabsorvo, é um sinal de maturidade. Por isso que ontem eu criticava muito aquela noção de vitimismo que existe. Eu sou assim, né? A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Né? Gabriela. É assim? Isso é a síndrome da Gabriela. Não chega, né? Não vá conversar com um filósofo, né, com síndrome de Gabriela. Não tem a cura é mais ou menos a pedagogia do Olavo de Carvalho. Dá uns tapas na sua cara e espera passar. Entendeu? Não tem outra cura para síndrome de Gabriela. Por causa desse quadro, ele teve a força para absorver esse problema e superar e achou outro caminho. Achou outro, exato. Foi a escrever, né? Mas isso não quer dizer que ele passou a ser feliz. No sentido que as pessoas usualmente dão, não mesmo. Ele não foi. Mas nisso que nós estamos falando, sim.
Porque a busca continuou. Entende que aquilo não paralisou Feliz ele. na escolha dele. Ele não de não ser paralisado. Ele não paralisou. Continuar. O impossível necessário continuou. Jogar Agora o que eu vou que fazer? mais, Vou que ficar mais. aqui deitado e reclamando porque eu não ando mais. Aham. Você veja, todo mundo conhece o Andrea Bocelli, o cantor Andrea Bocelli, né? Uma voz maravilhosa. O Andrea Bocelli era jogador de futebol, né? E um dia ele estava jogando, ele foi uma bolada no rosto, que ele perdeu a visão. E aí, agora o que eu vou fazer? Não posso jogar bola. Né? Então, quem sabe eu vou cantar. E assim, parece que está muito melhor configurado desse jeito do que se ele jogasse futebol. Né? Essa bola foi a felicidade de muitos ouvidos. Né? Então, essas, né, reabsorções das circunstâncias são sinal de maturidade. Às vezes as pessoas... lembra quando a gente falou do livro Alice no País das Maravilhas? Eu falei, olha, as pessoas, elas planejam sair de casa e ir lá no escritório do Thiago fazer um curso. E daí tudo dá certo e ela chega e faz o curso e ela não se espanta. O que eu queria dizer com aquilo? Que a realidade é tão grande, ela é tão cheia de meandros, que você tem que se espantar quando as coisas acontecem exatamente como você planejou. Porque poderia acontecer 1000 coisas nesse caminho de casa até aqui. E aconteceu exato, né, do jeitinho que você pensou. Então você tem que ficar espantado diante disso. Então o normal é que as coisas não aconteçam como eu planejei. É claro, ao longo da vida você vai ganhar um certo know-how. Que know-how? Você vai considerar na hora do teu programa vital, de sempre reatualizar ele, você vai considerar possibilidades A, B, C. Isso aí é um know-how que a maturidade vai dando, né? Quando a gente é mais jovem, só tem a A. Se der errado, eu vejo o que eu faço, não é? Olha, vai passando um tempinho, você já tem A, B, C, né? Eu vou na Mariazinha lá na festa, mas se a Mariazinha não der bola pra mim, ainda tem a Bianca, ainda tem a fulana, né? Você tem os planos B, C e D. E tem que ter. Então isso é sinal de maturidade. Feito isso, vamos passar aos assuntos de hoje. Daí a gente vai, quem for lembrando mais coisas, a gente vai comentar. O programa vital é o que a igreja chama do quê? Não é o programa vital. A traição do programa vital é o que a igreja alude ao pecado contra o espírito. Tá. Quando perguntam para Cristo, qual é o pecado que não tem perdão? Cristo responde, o pecado contra o espírito. O que ele está querendo dizer é isso aí, olha. A traição da sua essência não tem perdão. Por quê? Porque daí você não realizou o teu ser. E aí o que eu posso fazer? Deus não pode realizar para você. Entendeu? Ou você realiza o teu ser, ou você vai ficar numa situação complicada. Você subornou o teu fundo insubornável. Você quis enganar o teu fundo insubornável. Mas também. Então, esse ponto foi um dos que eu não entendi. A questão do psicopata que você estava falando. Tá. Se o fundo é insubordinável, como que ele cruza essa barreira da destruir a essência? Boa, a pergunta do Leonardo é interessante. Olha. Se o fundo é insubornável, como é que o psicopata faz? Né? Se ele é insubornável, então tem um suborno? Não, tem na verdade um corte. Tem um corte do sujeito narrativo, do sujeito que está vivendo a vida com o seu fundo insubornável. Há um corte que não tem mais como ligar. Ele perde o contato com a sua intimidade. Quer dizer, o psicopata ele perde a capacidade de ir fundo em si mesmo. Ele se torna um personagem. Um aspecto da vida dele toma-o como realidade inteira. E aquele fundo insubornável, ele desconectou aquilo. No caso do esquizofrênico. Por exemplo, o esquizofrênico desconectou disso daqui. Ele não tem mais como recuperar. Dos problemas de personalidade. Então, exato, problemas de personalidade vão ter esses efeitos. Então, no assunto de hoje, algumas coisas ainda bem importantes para a gente comentar. Uma delas é a própria noção de felicidade para o homem e para a mulher, que são diferentes, né? Então, isso vai ser abordado ao longo da aula de hoje. Então, começo eu também, vou mandar esse texto para vocês hoje à noite. A compreensão intelectual da felicidade passa, na forma como este curso está sendo proposto, pela noção de estrutura empírica da vida humana. Então essa expressão vai ser bem importante agora. Estrutura empírica da vida humana. Esta expressão, cunhada e explicada por Julián Marías em sua obra maior, Antropologia Metafísica. Então quem está gostando dessas citações aí de Julián Marías, o livro dele é aqueles que o pessoal do Solar já leu, Antropologia Metafísica. Tem em português esse, é a grande obra dele.
Essa expressão, então, é rica em significados justamente por tratar essencialmente da condição humana. Essa expressão estrutura empírica. Todo indivíduo humano tem uma estrutura inteligível, porém não esgotável cognitivamente, com a qual ele instala-se no mundo. Então, olha, a psicologia, a antropologia só podem falar de um indivíduo concreto porque há naquele indivíduo concreto uma estrutura inteligível. Porém, essa estrutura inteligível de qualquer ser humano não é inteiramente cognoscível. Porque se eu falasse que toda a estrutura de um único ser humano é inteira cognoscível, eu transformei ele numa realidade fechada. E ser humano é um outro tipo de realidade. Não é a mesma da água. Tá. Então, olha, essa expressão, estrutura empírica, cunhada e explicada por Julián Marías na obra Antropologia e Metafísica, é rica em significados justamente por tratar essencialmente da condição humana. Todo indivíduo humano tem uma estrutura inteligível, porém não esgotável cognitivamente, com a qual ele instala-se no mundo. Pensa num edifício, o edifício tem uma estrutura e tem lá uma fundação, certo? A fundação é a instalação do edifício no mundo. O ser humano também tem uma fundação. Quer dizer, tem algo que o instala. O que o instala é esta estrutura, que Julián Marías chamou de estrutura empírica. Por ser uma estrutura, ela é inteligível. Se não fosse uma estrutura, não seria inteligível. Nós conheceríamos o ser humano de outro modo. De um modo não inteligível. Conhecer o ser humano é conhecer de maneira inteligível, mas de maneira não inteligível também. Quando eu peço para você explicar, olha, me explique o amor do seu pai. Né? Me explique o amor que você tem para o seu pai. Nós entramos num campo que não é do inteligível. Nós entramos num campo do experienciável. Né? Do que dá para experimentar, para sentir, mas que toda tentativa de explicação é insuficiente. Então, quando eu falo de ser humano, estou falando de uma estrutura. Essa estrutura que interessa a Julián Marías, porque ele é um filósofo, então ele vai tentar agora analisar a estrutura. Lembrando que há um monte de argamassa na estrutura que é completamente incompreensível. Como diz Ortega y Gasset, ninguém até hoje conseguiu explicar perfeitamente por que alguém fez uma coisa. É? De fato, por que alguém... Às vezes, a gente não faz isso com a gente mesmo. Quem dirá o seu terapeuta. Se eu pedisse para você, Marco, dê causa, motivo, justificativa de todos os teus atos de hoje. Não tem como. Há uma infinidade de coisas que ele vai fazendo. E que daí, para fazer, ele dá uma resposta rápida para ele para poder continuar fazendo. Mas não se sabe se é isso mesmo o motivo. Se é isso mesmo que está tendendo ele. Não, o inconsciente é um elemento. Né? O fato é que o Freud prioriza demais isso. Mas o inconsciente, claro, ele está agindo. Mas tem mais um monte de coisa agindo, né? Quer dizer, numa decisão tua, tipo, vou comer agora. Que vejam tanto de aspectos que estão envolvidos na seguinte decisão. Vou comer agora. E vou casar, Imagina, vou casar, vou ser pai, vou fazer o curso de filosofia da felicidade. Você imagina o seguinte, por que você faz o curso de filosofia no solar? E daí algumas pessoas poderiam dar os motivos mais nobres do mundo. E quem sabe, para alguma delas, o motivo mesmo que esteja lá fazendo a leitura terça-feira, seja o seguinte, eu preciso fazer parte de algum grupo. Eu preciso ter alguma coisa. Mas não é assim que ela intelige para ela mesma. Ela fala de um outro jeito, mais suportável. Então veja, pegando um ato humano e mostrando a infinidade de camadas que um ato humano tem. O filósofo, aí lembrando do que o Matheus tinha perguntado, o filósofo é aquele que tem uma certa expertise para chegar naquele fundo motivacional. Eu fiz por causa disso. Entendeu? Na base do que o Olavo sempre repete, filo porque quilo. Por que você fez isso? Né? Se você não consegue dizer por que você fez uma coisinha, quer dizer,
Às vezes você está aí gastando energia para entender teu esposo, tua mulher, né, teu amigo, mas você não entende um ato teu, você não entende. E daí você está lá, mas por que fulano é assim? Mas claro, você não vai entender nada do fulano. Porque o fulano é uma zona nebulosa, é um novelo, porque você, para você mesmo, um novelo ainda maior. E você não consegue enxergar no outro aquilo que você não enxergou em você mesmo. Você não consegue ter clareza sobre o outro se você não tem clareza sobre si mesmo. Lembrando que clareza completa ninguém vai ter de nada, obviamente. Sempre haverá mais alguma coisa para escavar, mais um nível para descer. E é isso que Eric Feigelin diz de descer aos infernos. Para cada atitude que a gente toma, a gente consegue descer até o inferno. O que ele está querendo dizer? Descer até o piso mais inferior daquela decisão, por exemplo. Exato. Ali, já para ali, geralmente, né? Já para no ego, no eu narrativo, já para ali. Exatamente. Né? Você confessar... Olha, por isso que para mim a maior contribuição do Olavo de Carvalho em toda a filosofia dele é a seguinte: o método da confissão como método filosófico. Ninguém fez isso por nós na história da filosofia, foi o Olavo de Carvalho. A confissão é um método filosófico. Porque não basta você ver, você tem que confessar que viu. Como assim, confissão? Então, por exemplo, eu estou te dizendo uma verdade e você está concordando aqui comigo. Mas isso aí é só um aspecto da coisa. O outro aspecto é a confissão interior de que você viu. Porque a hora que você confessou para você mesmo, que você viu a verdade que eu estava dizendo aqui para você, você aderiu a ela. É isso que o ato de confissão traz. Verdade conhecida, verdade obedecida. Se você não aderiu à verdade, você não obedece àquela verdade que você viu, quer dizer que você não a confessou. Porque se é verdade, integra você, entende? É só uma questão de confissão. Seja verdade sobre qualquer aspecto do mundo. Então, voltando à questão da instalação. O ser humano tem uma fundação também. É essa estrutura que William Maris está querendo entender. Já foi essa parte. A instalação é a forma de estar do homem, sua maneira de acontecer dramaticamente. O homem acontece instalado. Nossa realidade está longe de ser estática. A nota que nos define é a dinamicidade, o movimento, que se expressa na sucessão do tempo com o qual fazemos nossas vidas. Quer dizer, é claro que o homem não é uma estrutura como a do prédio. Apesar que essa coisa do prédio fixo, 10 anos atrás, caiu por água abaixo, porque os japoneses tiraram um prédio de um lugar e botaram em outro. Não sei se vocês viram isso. Né? Foram lá, tiraram o prédio não me lembro se era Mitsubishi, sei lá o que era. Era um prédio assim, de uma multinacional importante. Eles tiraram de um lugar e colocaram em outro. Não queriam destruir porque era um prédio tradicional da empresa. Então, ou seja, né? Então o meu exemplo de prédio não funciona bem agora. Mas as coisas que são fixas não funcionam para o ser humano. A estrutura do ser humano, a instalação dele é movimento. Assim, né? Nessa linha de raciocínio esse até o inferno de si mesmo, teria algum limite esse último piso? Não, tem. O inferno tem o último andar. Tem lá uma resposta para o teu ato humano. O que acontece é que, na grande maioria dos casos, para não dizer todas as vezes, você não vai chegar lá. Você não vai aguentar. Você não vai ter força psicológica para chegar lá. Por exemplo, quando um homem medieval queria ser monge, trapista, sabe o que ele fazia? Ele ia até o mosteiro, falava, né, eu quero ser monge trapista. Ah, você quer? Quero. Então espera um pouquinho. Ele ficava do lado de fora do mosteiro e durante 4 dias os monges iam até lá e jogavam comida, estrume, iam jogando coisas nele por 4 dias. Né? Pessoas que passavam na frente do mosteiro jogavam coisas nele, né? Falavam palavras ofensivas, e ele ficava lá 4 dias. Se ele suportasse isso, ele entrava no mosteiro. Então, o que o mosteiro estava fazendo? Meu amigo, se você não aguentar chegar no último grau, no último da miséria humana, você não pode entrar aqui. Porque aqui nós somos monges, nós somos os pobres, entendeu? Então, se você chegar aqui com um pouquinho de orgulho, você não vai conseguir, você não vai aguentar. Então, claro, que é uma coisa muito forte e impensável nos dias de hoje. Mas naquela sociedade funcionava muito bem. Só quem passava por esses 4 dias entrava no mosteiro. E daí ficava.
Isso que é impressionante. Os que passam por esses 4 dias ficam. Hoje um monge escreve uma carta, dependendo da carta ele aceita e fica, né? Daí fica 1 ano, fica 2, sai. Isso aí mudou muito, né? Perdeu substância. O homem não tem natureza, mas história, afirmara Ortega y Gasset. A história pessoal é a narrativa dinâmica de um núcleo substancial que acontece estruturalmente. O que é que tem uma estrutura? Um núcleo. Porque não é uma estrutura vazia, né? É estrutura do quê? É estrutura de um núcleo substancial. E agora a gente tem que entender o que é esse núcleo, onde mora o fundo insubornável. Essa estrutura tem vetores, canais de instalação. Pensa na estrutura e os vetores de instalação dela, que projetam a vida do indivíduo e que compõem, somadas, as trajetórias por ele assumidas. Por isso cada estrutura vai assumindo uma forma. A raça e a língua, por exemplo, são meios de instalação no mundo, com os quais o sujeito concreto projeta-se partindo deles para seguir vivendo. Então, né, essa estrutura tem vários vetores de instalação. Raça, língua são exemplos de vetores. Eu não projeto, eu não faço o programa vital esquecendo a minha raça, prescindindo dela. Eu não faço o programa vital prescindindo da minha língua. Ou você imagina um escravo do Brasil colonial fazendo um programa vital em que ele era dono de uma fazenda, uma coisa assim. Não. Ali a raça dele era ainda mais, né, evidente o quanto a raça era um meio de instalação. Então, vocês já pararam para pensar no número de realidades que não existe para você porque não tem tradução em português? Por exemplo, quem leu O Pequeno Príncipe em português leu uma obra, quem leu em francês leu outra, quase. Há porções da realidade que o francês consegue traduzir e o português não, e vice-versa. Então há diversos elementos da realidade que você sente que existe, mas que você não tem meios de expressar de uma forma inteligível, né? Porque como o inglês não consegue traduzir saudade. Exato. Por isso que o tradutor é aquele que está sempre tentando apertar o máximo que dá ali, achar um sinônimo, porque tem coisas que não tem correspondente. E cada língua, a criatividade e a dinamicidade da língua é justamente nisso. No máximo de porções que ela consegue traduzir. Tirando a carga cultural dos termos. Tem toda a carga cultural e mais. Você veja que a língua, por exemplo, a língua portuguesa falada no Brasil, ela aconteceu o movimento retrógrado, né? Porque ao invés de nós adquirirmos mais porções da realidade falando, nós perdemos porções da realidade. Perdemos. Por quê? Porque a língua diminuiu. Então, se você, quando tinha 18 anos, tinha um vocabulário de umas 2 a 3 mil palavras, que é a média, segundo a revista Veja, hoje um adolescente, meu aluno, indo para os 17, 18, tem em média um vocabulário de 800 palavras. Então, que foram parar todas as outras? Quando essas palavras que se foram, levaram com elas algumas realidades inteligíveis. Não que a realidade saiu do cosmos, mas eu já não consigo mais pegá-la. Por exemplo, no latim existem estratos e estratos para falar amor. Entendeu? Quando você lê a Bíblia em latim, você está lendo uma coisa. O Pai Nosso em latim é uma coisa. Quando você lê em português é outra. Algo foi perdido. As línguas sacras, o latim, o sânscrito, o árabe, né? A árabe é uma língua sacra também, belíssima. As línguas sacras, elas são sacras porque elas conseguem dar expressão para o sagrado. Que a língua vernacular tem muita dificuldade. Como se ela ficasse tentando esmagar o sagrado de um jeito inteligível, no jeito dela. E olha que nós temos uma língua que não é das melhores, hein? A língua portuguesa é das mais ricas. Só que o que aconteceu no Brasil foi um movimento retrógrado. A língua angustiou, a língua se apertou. Quando o Olavo explica isso, ele fala do segundo pronome no singular e do plural também. Nós não falamos mais o tu. Você não fala. O gaúcho, o catarinense fala, apesar de conjugar errado, mas fala. Fala errado, mas fala.
Eu morava em São Luís, né? Aí fala isso tu, né? Eles falam bastante. Mas é naquela base do tu vai, né? Mas vejam, o tu, né? Tu vai, tu fica, tu foi. Então, o tu, só o tu dá conta de uma certa realidade. Que você não dá. Você usar o você não é a mesma coisa. Só, nós perdemos algo. Olha, veja que bobo. Perdemos. Ninguém fala tu. E daí perdeu uma porção da realidade. Então, raça, língua e outras coisas que a gente vai falar aqui são meios de instalação da estrutura de uma vida humana. O pessoal não fala mais nem você, fala só ser. Ser. Você vai lá em casa. Né? Então, não é o objetivo do curso de felicidade, mas você pode dar sequência nisso depois. Olha, então quer dizer que se eu não conheço a minha raça, por exemplo, e não conheço a minha língua, é a minha estrutura que está comprometida. Existe algo que é próprio da raça branca? Sim, existe. Existe algo que é próprio da negra? Existe. Mas você não sabe uma coisa dessa, você não sabe o que pôr no teu programa vital. Tem que esquecer essa questão da raça. E não esqueça que você está num mundo que quer justamente a homogeneização de tudo. Todas as raças são iguais, todos os povos são iguais, todas as línguas são iguais, os sexos são iguais. Ué, então vamos ter um programa para todo mundo. Entendeu? É a ONU. Vai lá na Capela Mundial da ONU. É um troço horroroso. Todos os deuses juntos. É uma coisa assim para dar ânsia no sujeito. Entendeu? O mínimo de senso estético que você tem ânsia de ver um troço aquele. Porque é anti-humano. O humano é o diverso, é o rico. Entende? O Maquiavel pedagogo, exatamente. Continuando. A gente parou de falar da felicidade, né? Então volta a falar da felicidade. A felicidade, objeto que mais nos interessa aqui, é uma das instalações e de caráter especial. Por que ela tem um caráter especial? Porque ela tonifica todas as demais instalações, proporcionando algum juízo pessoal sobre o conjunto do programa vital com o qual a estrutura daquele núcleo acontece. Então você tem estruturas, idade, por exemplo, é outro vetor de instalação. Você faz alguns programas com 20 e outros com 40, não é assim? Vou procurar um grande amor, tenho 92. Bom, né? Meu programa vai ter que ser... né? Tem que começar a visitar velório, vou ter que... né? Vou ter que começar, né, Marco? Tem que... comprar um par de caixão. Né? Vou ter que me apresentar dizendo que eu tenho 2 buracos no cemitério, coisa assim. Né? Outra coisa, eu tenho 22 e, né, vou procurar um amor. Então, veja, a idade é uma instalação. Há programas. E aí, tem que rir, né? Vamos rir que é bom mesmo. O Julián Marias diz que há uma elegância para cada idade. Quer dizer, há uma configuração mais perfeita de programa para uma idade e para outra. Para ele, o Julián Marias não admite essa coisa de você ter já... Ele também não gosta da expressão terceira idade. Ele fala da última. Ele não tem terceira, tem a última. Né? Então, você está na última idade e está fazendo projetinhos de 20 anos. Né? Não dá. Acorde. Mais ou menos isso que ele diz. Se liga. Não é. Não conforma, como diria, né? Uma amiga minha. Não conforma com você. Não orna. Não orna. Então a felicidade, ela tonifica todas essas instalações. Ela é uma das instalações. Ela é um vetor. Ela é o que me põe no mundo também, que ajuda a minha estrutura a se fixar, a viver a minha estrutura, mas ela tonifica todas as outras. Ela dá um matiz à felicidade. Mas, pergunto, o que é este núcleo que tem uma estrutura empírica? Agora vamos falar do núcleo. Na filosofia, fala-se de alma, de eu, de sujeito cognoscente, de homem. Junte tudo e terá uma realidade estranha, a pessoa. Quando a gente fala pessoa em filosofia, nós estamos falando em tudo isso ao mesmo tempo. Então, uma coisa é quando eu falo a alma humana, o eu, estou falando de porções. Aí o Julián Marias se refere ao núcleo da estrutura. Ao núcleo da estrutura. A estrutura acontece em cima de um núcleo. Esse núcleo é a pessoa. Então, pessoa é um tipo de realidade estranha,
por ser feita de realidades e irrealidades. Não esqueçamos que o homem é futuriço. Se o homem é futuriço, tem um monte de coisas que vai integrar a minha realidade que ainda não aconteceu. Por isso essa realidade chamada pessoa humana é diferente da realidade mesa. A mesa está posta e dada. O homem tem coisas que vai acontecer com ele amanhã que vai integrar a realidade dele. Então ele é uma realidade feita de realidades e irrealidades. O porvir. Por isso a condição futurista do homem. Quer dizer, aquilo que vai me acontecer semana que vem integrará a minha realidade, mas ainda é uma irrealidade para mim. Por isso essa realidade é estranha. E essa realidade é portadora de alma, de eu, de qualquer outro aspecto que a gente venha destacar, ou porção. Portanto, quando abordamos o núcleo que se expressa estruturalmente, estamos falando da pessoa. Ela se instala, ela tem vetores, ela assume trajetórias com as quais é feliz ou não. Olha, por exemplo, me chama bem a atenção que o último livro do Julián Marías se chama Pessoa. É o último livro dele, que escreveu já com 91 anos. Veja, isso ainda fazia parte do programa dele. Né? Assim, a afirmação de Marías, a felicidade é assunto pessoal, fica ainda mais clara. E podemos fazer um adendo ao já exposto. Se é a pessoa quem pode ser feliz, também é nas pessoas ou com elas que encontramos felicidade. Se só este núcleo pode viver felicidade, então é claro que é no encontro de núcleos com núcleos que eu vou ter felicidade. Agora a coisa vai entrar num outro campo. As coisas nos oferecem prazeres. E quando não sabemos desfrutá-las, sentimos o fastio dos entediados. Não é assim? Adoro brigadeiro, então fica o dia inteiro comendo para você ver. É o que acontece com os meus alunos adolescentes, que com 15, 16 anos já estão fartos de sexo. É chocante isso, né? Estão fartos. Tem que ter muita perversão, muita imagem. Tem que ter 1000 coisas mirabolantes para com 17 anos ele sentir atração. Porque já tem fastio nele em relação ao sexo. Quer dizer, o prazer, se eu não sei desfrutá-lo, ele vai gerar tédio. Porque a dose vai ter que ser maior, né? Falta temperança. É isso que está por trás desses homens de borracha de hoje em dia, né? Esses homens que precisam de milhões de ajudas, imaginariamente falando, para ter atração sexual. O pessoal entediado na internet. A internet. Eu sempre brinco com eles. Olha, não entendo vocês, adolescentes. Vocês ficam o ano inteiro pedindo férias. Passou 2 semanas as férias, eu vejo vocês escreverem no Facebook, tédio. A pessoa fica das 2 da tarde até as 2 da manhã. Vai falar, bom, mas isso, parabéns pra você, bem feito, foi você que quis. Né? Eu, graças a Deus, posso dizer uma coisa, desde que eu entrei nessa história da filosofia, eu nunca mais senti tédio, não tem tempo pra sentir. Tédio é falta de programa, né? Não é assim? Que daí a gente se ilude fazendo um programinha. Não é assim? Então eu vou no cinema. Não é assim? Você ver se cura um pouco o tédio. Mas não é assim que cura o tédio. Tédio é falta do programa com P maiúsculo. Por isso que eu sempre afirmo, não tem aposentadoria, não tem férias. Você vai tirar férias do teu programa? Tô indo, domingo. Mas domingo eu vou ler? Por favor. Então você vai, né? Enfim, quer dizer que você não encontrou o programa. Com as coisas precisamos operar, fazer nossas vidas. Quer dizer, eu não estou falando que a gente tem que ser estoico. Eu não toco nas coisas, as coisas não me interessam, né? Só fico contemplando, não é isso. Com as coisas a gente opera, a gente faz a nossa vida. Mas não é nas coisas que encontramos o bem de que falava Aristóteles. Se tivermos o mínimo de ansiedade pelo sumo bem, o que consideramos necessário e salutar, é com outras pessoas que poderemos provar, a maneira íntima que a convivência permite, um gozo limitado da infinitude. Um gozo limitado da infinitude. Quer dizer, o prazer que
aquela música causa em mim, o prazer que aquela comida causa em mim, não são ruins. Mas eles não são capazes de fornecer, de me fazer experimentar o tipo de felicidade que o encontro pessoal permite. E nós tivemos um curso sobre isso, né, meses atrás, sobre pessoas, né, sobre amizade, sobre encontro, sobre o outro. Então você veja, por exemplo, no ato sexual está acontecendo num certo plano, está acontecendo exatamente isso. Em que um está sendo para o outro a possibilidade do gozo limitado da infinitude. Se o ato sexual é perfeito nesse sentido, ele acaba acontecendo nos outros planos também da realidade. O gozo acontece em todos os planos, entendeu? Miguel de Unamuno foi um dos primeiros a reconhecer a necessidade desse encontro, núcleo com núcleo. Uma frase dele que eu adoro. Uma pessoa isolada deixa de sê-lo, pois a quem amaria. Olha que bonito isso. Uma pessoa isolada deixa de ser pessoa. Por quê? A quem amaria. Na natureza selvagem? Mais ou menos. Aquilo lá ele foi se despersonalizando, aquele menino. Só perderia a parte dela que está nas outras pessoas. Quer dizer, o que ele está querendo nos dizer, eu continuo aqui explicando. Ou seja, se é pessoa, né, você pode ser pessoa de maneira mais atualizada e perfeita frente a outra pessoa. Veja, uma pessoa que convive demais com coisas e com poucas pessoas, ela fica parecida com as coisas. Mas isso é uma coisa tão básica, tão simples, né? Igual a história do cachorro. Não é assim? A convivência não faz isso com a gente? Então, eu sempre lembro daquela minha colega de escola, que eu já contei para vocês, que na casa dela tudo era metal, madeira, não tinha um ser vivo fora ela dentro da casa. E ela brincava, se alguma coisa andar dentro de casa que não seja eu mato. Entrar na casa dela, eu falava isso pra ela. Entrar na casa dela, eu brincava assim com ela. Eu falava, Luísa, a tua casa pra mim é um grande álcool gel. É tudo assim muito, sabe? Não tem como nada nascer lá. Nada como brotar, né? Só tem que brotar o ruim. Aquilo, o imaterial. Aí já fala a importância também do ambiente que a pessoa está. Claro, veja. Veja que a conversa felicidade vai indo para tantos campos. Começa na tua casa. A organização da tua casa, os seres que lá habitam, são sinal de felicidade. Você não tem uma planta, como diria o velho ditado, um gato para puxar pro rabo, é muito miserável mesmo, entendeu? Olha, comece fazendo isso, igual eu fiz, compro uma planta, daí deixei morrer, daí comprei outra, daí deixei viver, né? O bonsai deixei morrer 2, daí comprei outra, dei uma violeta, consegui deixar viver, aí eu comprei um cachorro, aí depois eu casei. Um peixe, que eu matei também. Quando eu era pequeno, matei, de tanto da comida. Então, vai fazendo isso, né? Você tem, Ou ainda, se é mais pessoa, amando. Daí que nos soe, no mínimo, desesperador conscientizar que muitas das nossas relações sejam baseadas no utilitarismo de que falávamos ontem. Ocorre aquilo que Julián Marías identificou como despersonalização, que é a diminuição, por um auto-engano do sujeito, da realidade ontológica do outro. Fazer conta que não é uma pessoa. Quer ver como você faz isso todo dia? Você chega no restaurante, na lanchonete, é atendido por uma garçonete, qualquer coisa assim. Você prestou atenção que é uma pessoa? Ou você está prestando atenção na utilidade dela? Ela está ali para te atender. Não é assim? Não o vejo como pessoa, portanto não tenho como amá-lo. Mas eu o vejo como algo. Quando eu vejo uma pessoa como algo, pronto, acabou ali qualquer possibilidade de gozo limitado da infinitude. Quando Santo Agostinho disse que o amor ao próximo é a base de uma sociedade,
Era nisso que provavelmente ele estava pensando. É assustador pensar que outra pessoa é sinal de mal ou de problemas apenas. A gente deixou de se assustar com isso, não é? Agora vamos parar para pensar. Se não é assustador você ter uma pessoa na sua vida que é sinal de mal para você. Ou de problema apenas. Algo muito, muito ruim aconteceu aí nessa história. O que precisou acontecer para que eu a visse assim? Para que eu tomasse sua realidade como antagonista da minha. Ela vira uma inimiga. O programa dela é inimigo do meu. É preciso recuperar com urgência a radicalidade do encontro pessoal e da felicidade que só é possível na comunhão de dois seres. Olha, aquele cara que fica na internet a noite inteira tentando relacionamentos pela internet, esse tipo de coisa, é um desesperado por encontro pessoal. Faz um estudo da personalidade desses caras que você vai ver lá um monte de introvertido, um monte de cara, né, padecendo de um monte de coisas que o seguram, que o restringem nas relações humanas. Aí o cara tem um meio de vazão, assim, que é a internet. Então essa necessidade do outro, a necessidade do toque, aí está a felicidade. Com coisas eu terei prazeres, sim, bons, úteis, mas com pessoas eu terei os encontros de felicidade. Foi justamente que o menino lá do Natureza Selvagem escreveu no final, né? A felicidade só existe quando é compartilhada. Exato. Quem não viu esse filme, Na Natureza Selvagem, assista. É um ótimo filme, mas vai te dar uma raiva danada do personagem principal. Na Natureza Selvagem. Vai te dar muita raiva dele. Porque ele realmente, você vai assistindo o filme e falando, não acredito que ele está fazendo isso. Se você não se espantar com ele, daí você me liga e a gente marca um horário. Tá? Sim. Tá? Aí ela vai me preocupar um pouco. Se identificar com ele. Se identificar, a gente vai ter que conversar um pouquinho. Tá? Mas, continuando, não existem seres em geral. O mesmo Rolha Marias disse nunca ter encontrado um ser humano, mas apenas um homem ou uma mulher. Veja que sacada também genial e simples. Você nunca conversou com um ser humano, ou você conversou com uma mulher, ou você conversou com um homem. No mundo, a espécie apresenta-se de duas formas bem distintas e referentes uma à outra. É uma das instalações, chamada condição sexual. Então, raça, língua, idade, condição sexuada. É uma instalação da estrutura. Muito além da sexualidade, é um dos configuradores da forma concreta de alguém. Estar no mundo é estar como varão ou como mulher, e não há terceira opção. O cara pode ter um corpo de homem, se vestir de mulher. Você vai olhar aquilo e vai ter um estranhamento, não vai? Porque você vai ficar procurando. Pera lá, é varão ou é mulher? Porque só tem essas duas formas. Não tem terceira mesmo, não há o que ser feito. Mas eu estive pensando a respeito disso. Como que não existe a terceira, se desde que a gente conhece, os estudos mostram que sempre existiu uma terceira opção sexual entre animais. Existe isso, existe nas tribos mais primitivas aí, existe a questão do terceiro sexo. Veja, não, terceiro sexo não. E a filosofia nunca foi falado disso. Não a forma, mas a situação. A bissexualidade hoje é aceitável na psicologia. Né? É aceitável, você não vê isso como doença, etc, etc. E nem acho que tem que ver como doença. Mas me diga uma coisa, quando eu, Tiago, hétero, quero buscar a minha identidade sexual, basta eu olhar para a minha genitália. Certo? A minha identidade sexual está colocada diante de mim. Quando uma mulher quer pensar na sua condição sexuada, basta ela olhar para a sua genitália. Quando uma terceira opção quer pensar na sua condição sexuada, ele tem que vir para o seu mundo imaginário. Esse é um outro problema também. Quer dizer, é inclassificável o hermafrodita. Mas existe. Não, né? Existe. E você não pode ignorar a condição mas da veja, pessoa. não, mas aí você está partindo para o campo moral, você está saindo do filosófico.
Nós não estamos falando que é certo nem que é errado. Nós estamos falando que, de fato, só há duas identidades. A terceira é construída. Tem que ser construída. Porque o sujeito, veja, uma coisa é você olhar para o teu corpo e falar, sou homem. Outra coisa é você... Outra coisa é você olhar para o seu corpo e dizer, eu não sou isso que meu corpo está entregando. Mas e no caso do entendeu? hermafrodita? Que tem os dois, que ele se olha lá no espelho e tem os dois. Se identifica com... Quando você olha para o hermafrodita, você imediatamente não procura configurá-lo em uma coisa ou outra? Você não fica com um estranhamento diante disso? Não é esquisito? esquisito. É esquisito. Mas Mas tudo bem, mas não é isso que estamos falando. O homem e a mulher. Nós estamos falando assim, que a vida humana se apresenta apenas de duas formas, naturalmente falando. É uma A terceira, a quarta, a quinta, você pode levar mais camadas. Tem aquele que tem atração por bicho. Onde você vai classificar esse? O que tem atração por bicho? Ele não é nem o homossexual, ele é uma outra coisa. Só que veja que o cara que tem atração por bicho, ele tem que ficar reafirmando isso dentro dele. Ele tem que ficar assistindo programas sobre isso, entendeu? O homossexual é a mesma coisa. Se houvesse alguma forma de eu entrar na cabeça do homossexual e tirar de lá as imagens repetitivas que ele fica contando para ele todo dia, toda hora, sobre a atração por um homem do mesmo sexo, a atração por um homem do mesmo sexo, você tiraria a homossexualidade dele. Porque ela não é natural neste sentido. E com isso eu não estou falando que seja doença. Não é. Mas você está falando aqui, ou você nasce homem ou você nasce mulher. Não está falando. Não. Ele não está falando de comportamento sexual. Nem de opção. Não chegou nesse ponto. Você não tem como. Você vai nascer homem ou mulher. Não tem. Não há uma terceira opção. E aí a opção a sexualidade, que não é o que o Lemariz está discutindo. O Lemariz está discutindo a condição sexuada. Eu me instalo no mundo, como homem ou como mulher. Posso, por exemplo, renegar minha condição de Exato. homem e querer buscar... Mesmo a homossexualidade é diferente para o homem. E diferente para a mulher. Então O você homem já tem tem ali uma mais opção, duas outras a mulher opções. tem outra opção. Exato. E assim você não configura o ser? Mas daí ele não se instala, é isso? Aí você chegou no ponto. Para Rolê Marias, ele nunca vai conseguir se instalar de verdade. E ele não vai ter um projeto, ele não vai conseguir construir. Não, o programa dele vai ter uma cicatriz, certamente. Para Rolê Marias, isso aí não tem muito como arrumar. Aí é uma questão da própria concepção dele de tudo isso que nós estamos falando. Se eu tenho um sexo natural aqui, que é esse no qual eu apareci no mundo, e interiormente eu tenho outro, dizer, como é que fica a minha instalação? A verdade é que tem um conflito. Exato. Então, por isso, o Quando ela conflito... descobre isso, Exato. passa a haver um conflito. O conflito é comum, não porque a sociedade cobra. Você tem que parar de pensar que o fulano sente conflito na homossexualidade porque a sociedade cobra. Você quer a sociedade mais permissiva que a brasileira? É o eu insubordinado. O sujeito ele se cobra porque ele sabe que tem alguma coisa ali que está quebrada, entendeu? Não é porque a mãe, o pai, a sociedade... Olha, eu sou professor de escola, eu digo para vocês, eu não vejo ninguém mais tirando sarro de homossexual dentro da sala. E eu tenho homossexuais em todas as salas que eu dou. Já passou aquela época lá da nossa infância. Bichinha, assim passou. Mas eu vejo que os meus alunos ainda têm conflito. Às vezes a família aceita, a família trata bem, e o cara continua tendo conflito. Mas por quê? Porque é do fundo insubornável. É da condição. Então diz o Olavo o seguinte, o homossexual tem um problema a mais. Não estamos chegando sem entrar no campo moral, não precisamos entrar no campo moral. Só no campo filosófico do que nós estamos tratando é o seguinte, ele tem um problema a mais. Porque ele vai ter que dar um jeito de colocar isso dele. Como é que, como homossexual, eu estarei instalado na minha condição, na minha hombridade? É um problema dele. Não tem uma solução pronta. É aí que está. O problema é grave mesmo. É sério, é profundo a coisa. O dever de estudar. Então é claro que nós temos que ter um olhar de compaixão. Porque é de ficar Cada compadecido. vez que ele encontrar uma outra pessoa, que seria um encontro, né? Ele sempre vai estar encontrando na realidade, ele está se autopunindo. Exato. Porque ele nunca vai encontrar o complemento dele, né? Se você vai para o campo psicológico, as análises que eu já li são no seguinte sentido. O homossexual é aquele que quer mais do mesmo. Então o programa dele já está defasado, entendeu? Ele quer mais do mesmo. Continuando. Portanto, a felicidade, assunto pessoal,
também deve assumir matiz específico. Deve haver um desdobramento do programa vital masculino, outro do feminino. Do contrário, aceitaríamos a homogeneização da criação, o que nos parece inverossímil. Comecemos pela instalação ou condição sexuada do varão. Vamos falar dos homens. Há uma cobrança pela virilidade do varão. Ele exige de si mesmo as virtudes que considera indispensáveis a um homem. Não é assim? Contudo, esta exigência seria injustificada se prescindisse da mulher. Sabe o machão que quer ser machão por ser machão? Está injustificado. A condição sexuada do varão atualiza-se quando em oposição à da mulher. Por que eu sou homem? Veja que coisa interessante. Quando eu, homem, encontro uma mulher, a minha condição homem se atualiza. Por quê? Porque eu estou diante do oposto. Atualiza em que sentido? A condição de varão, porque eu sou um ser humano, eu estou aqui, ó, e quando eu estou conversando com você, eu estou como amigo, eu estou como parceiro, né? Aí eu encontro uma mulher. Quando eu encontro uma mulher, a oposição atualiza a minha condição sexuada de varão. Atualiza, traz de novo, ela está virtual. Eu não estou pensando nisso agora, entendeu? Aí eu encontro uma mulher, a atualiza, traz de novo para o primeiro campo a minha condição sexuada, não a sexualidade. Condição sexuada. Que quando eu estou entre dois amigos, eu não estou pensando nisso e isso não está vigente ali na conversa, entende? Eu estou como amigo do Klaus conversando, não como varão. Como varão, eu estou diante de uma mulher. A oposição dela instiga isso, né? É imediato estar diante de uma mulher. Isso acontecer. E vice-versa. A mesma coisa, da mulher para o homem. Assim, a busca pela virilidade deve acontecer em razão da mulher. Pelo entusiasmo que a mesma provoca no varão. Quer dizer, eu quero ser mais viril por causa da mulher. Eu quero atualizar mais o que é próprio meu por causa da mulher. Isso estaria justificado no afã por virilidade. Também na oposição, ou o que o Rolê Marias chama disjunção polar, entre varão e mulher é que surge a necessidade de segurança. Do varão, apesar de toda a insegurança que compõe a vida humana, espera-se decisão, saber, certeza, recurso. Não é assim? Olha a situação do homem. Vamos nos compadecer dos homens. A condição do ser humano é insegurança. Né? Nós estamos falando aqui que a felicidade é um impossível, necessário. Mas, quando uma mulher encontra o homem, o que ela espera dele? Segurança, decisão, né? Atitude, que faça aquilo, que seja a minha baliza, que seja o meu condutor em alguma medida. Exato. Eletricista, carpinteiro. Então, veja a situação do homem. Não, naturalmente. É da condição dele. A condição feminina, ao encontrar o homem, já espera isso dele. E aí veja, o varão, portanto, é aquele que aspira a uma coisa especificamente, que o William Marias chama de fortaleza. O homem aspira à fortaleza. Este é o vetor que tende seu ser, sobre o qual avalia sua instalação sexuada. Então, a avaliação do homem, da instalação dele, dá negativa quando ele se sente fraco. Olha, vá conversar com um homem que acabou de ser demitido. Dá dó, não é, Sandra? Não é a mesma coisa que uma mulher. O homem, o fracasso nesse sentido, o fracasso da não tive forças para manter, nossa, isso aí destrói o homem. Por quê? O vetor dele é a fortaleza. É isso que ele aspira, é o que a condição dele tem que promover no mundo. Falando, não sei. Por isso que eu amo ele diferente, a voz da. Mas com certeza. Põe um homem de pijama e meia em casa o dia inteiro, você vai ter o quê?
Não, sim. Não. Sim. Fica de camisola. Vocês estão de penhoar, como diria a bisavó. Minha bisavó. Pensa nessa imagem do homem aposentado. Começa a estourar todas as doenças possíveis e imagináveis. Não é assim. Por quê? Porque o cara está fraco diante da condição dele. Entende? E não é uma coisa imposta pela sociedade. É Não. natureza. Não, isso é na natureza. Você não tem como você imaginar que isso seja imposto. Qualquer piazinho com 3 anos de idade, é isso que ele vai te mostrar. Ele está tentando ser fortinho. Qualquer homem da caverna. Qualquer homem da caverna já fazia isso. Entendeu? Entendeu? Exato. Então, olha, esse é o vetor, vou ler essa parte de novo. Esse é o vetor que tem de todo o seu ser, sobre o qual avalia sua instalação sexuada. Mas é preciso esclarecer que esta fortaleza não se possui. Ué, a condição do ser humano não é insegurança? Então quer dizer que o homem quer ter um negócio que não dá para ter. Esse é o drama do homem. Entretanto, ele tem que possuir. Aí você tem que fazer agora a clara distinção. Não, o homem não pode ser uma fortaleza, mas ele tem que ser. Deu para entender a diferença? Desde se conta? Não, cobrar no aspecto moral da coisa, não. Porque daí você está criando mais um elemento neurotizante para o sujeito. Você vai enfraquecê-lo, na verdade. Você promove a fortaleza dele. Isso aí é papel da mulher. Isso que é papel da mulher. Então a mulher chega depois de 20 anos de casado, 10, 5, 40, mas meu marido é um fracassado. Eu diria para ela, parabéns para você. Né? Não estou excluindo toda a responsabilidade dele, claro. Voltamos para a questão de autoria, mas a mulher, já diria minha professora, constrói o homem que ela quer. Então a fortaleza nesse sentido do homem, olha o drama dele. Então quer dizer o seguinte, nós homens aqui chegamos à seguinte constatação. Então eu não vou ser forte? Não, mas eu tenho que ser. Essa é a constatação. Este é o requisito programático que orienta o varão. Ter que ser forte. Que é o que na antiguidade, né? Imagina, 5, 6 anos de idade, em Esparta, com 7 anos de idade, eu pegava o piá, lançava no meio do mato, ele tinha que matar um lobo para ele poder voltar. Quer dizer, meu filho, você tem que ser isso aqui, não tem outra conversa para você, né? Mas de jeito nenhum. De jeito. Olha, voltando para a história da homossexualidade, você pode ser homossexual, mas você tem que ser forte. Eu digo, a mulher não pode ser muito mulher. Exato. Ela tem que ser meio deixa, mas ela tem que ser meio articuladora, né? Aí estão os artifícios femininos da construção da fortaleza. É difícil. Continuando falando Calma que eu vou chegar na parte de vocês. Espera. Estou judiando de nós, mas vou chegar aí. A forma de instalação masculina também cobra, no que toca à felicidade, a vivência de uma profissão. Nós traduzimos assim hoje no mundo moderno como profissão, mas essa cobrança também é natural. Um varão pode estar insatisfeito com a sua situação profissional, por exemplo, mas nunca pode estar com a sua condição do ter que produzir, entendeu? Aí ele não aceita a condição de varão dele. Ele pode estar insatisfeito com a situação. Meu emprego não é bom, acho que errei no caminho profissional aqui, mas ele não pode estar descontente com a condição de varão que é aquele que trabalha. Não quer trabalhar. Mais ou menos isso. Entendeu? Dá muito trabalho. Vem um conflito de muitos. Aí que vem um conflito. Por exemplo, se mantém num trabalho totalmente a contragosto, mas ele tem que ficar lá porque ele é o provedor, ele é o... Isto é um vetor bem de varão. Como é que ele lida com este paradoxo? Olha, eu tenho que prover a casa, né? Mas esse emprego aqui está me matando. Entendeu? Aí eu já vou falar as soluções que, por exemplo, Ortega y Gasset dá para essa situação. A profissão é um dos meios de expressão da condição sexuada, a qual pertence. E o grande perigo é a proletarização deste vetor. Termo do Julián Marías. Todo mundo já ouviu falar da palavra proletariado. Quando um homem não consegue inventar a sua profissão e adere a um esquema vital pronto, tem-se o elemento necessário à sua infelicidade.
Entendeu o problema do homem? O varão, independente da profissão, como é que isso vai se traduzir na medicina, na engenharia, ele não pode adotar esquemas prontos. Virar empregado de si mesmo nesse sentido. O varão tem que inventar a sua profissão. A frase do Ortega Gasset é aquela: o gênio inventa a sua profissão. Então, eu sou professor, como milhões de outros professores. Mas como que eu sou o Tiago, professor? Isso é o do varão. Como que eu sou o Tiago, entendeu? O varão é aquele que empreende, que tem iniciativa. Quer dizer, o mundo está muito esquisito mesmo quando a gente vê que não se espera do homem iniciativa, né? Aqui, a autoria ganha uma dimensão profunda e de consequências biográficas seríssimas. A isso se acrescente o lugar da ambição do varão em sua realização, e que o mesmo saiba concretamente responder a que ambiciona. Então, o Julián Marías diz que a ambição no homem é perfeitamente justificável. Porém, o varão tem que saber justificar o que ele ambiciona. Sua realização. Tipo assim, é do varão ambicionar. Se você conhecer um varão que não ambiciona, você tem ali um problema de instalação da condição sexuada de varão. Como é que a gente vive isso hoje, nessa sociedade moderninha capitalista? O homem ambiciona um carro melhor, o homem ambiciona a viagem com a família, entendeu? Ele reduziu o poder de ambição, o quadro de referência. Não há quem me faça crer diferente de que o destino espiritual de uma casa não pertence ao homem. É ao homem que pertence o destino espiritual. É ele quem, o homem, eu tenho plena consciência disso, é quem será cobrado pelo destino espiritual da casa. Quer dizer, veja até onde vai a ambição do varão. Ambição de céu também é do varão. Entendeu? De céu, de paraíso. Que religião seguir? A do pai. Entendeu? Por quê? Porque o pai é o que empreende, porque o pai tem a iniciativa, porque o pai é o que penetra na realidade, fecunda a realidade. Então é do pai que se espera isso. Mas geralmente é a mulher. Sim, nesses homens faz de conta que a gente tem desde o século, sei lá, 17 ou 18, a gente espera tudo da mulher. É claro que a mulher tem uma entrada, assim, importantíssima na infância, no sentido da apresentação do mundo da fé, do mundo isso é a mulher, porque o pai nem tem contato direito com a criança, né? Agora, a vida madura e o destino da casa compete ao homem. Então, hoje, a Igreja Católica sofre de um problema. Qual o problema? A extrema feminilização da Igreja Católica. A Igreja está feminina e ela nunca podia ter deixado isso acontecer. Então você vai numa missa, você vê mulher cantando, mulher lendo, mulher levando a Bíblia, mulher, e tem uma meia dúzia de pai mal-humorado ali espalhado nos bancos, e é isso, né? E o homem não quer mais conduzir a igreja, entendeu? E o religioso, o padre também, ele não se prontifica a falar de que os homens é que tem que tomar... Não, porque é politicamente incorreto falar uma coisa dessa. Tem. Ainda algumas igrejas protestantes ainda falam isso. Não, você foi perdido. Bom, os padres estão afeminados. Aí o padre, ele é o símbolo da penetração, né? Porque o padre, o que é o padre? O padre é aquele que penetra as almas alheias. Se ele é afeminado, bom, daí complicou tudo. Afeminado, não estou falando do trejeito, afeminado na condição, quer dizer, se ele não se instala na condição sexuada dele, né, padre não é assexuado. Essa é uma outra mentira que fazem a gente acreditar. A condição sexuada do padre tem que estar atualizada diariamente. Você tem que olhar para o padre e ver que é um homem que está ali. Não é um ser sem apetites. Entendeu? Falou ali que a mãe, atualmente, ela tem uma convivência maior com o filho, né? Mas em outros tempos, o pai também teve uma convivência mais próxima. Em outros tempos? Em outras épocas. Não, na nossa, né?
Agora. O homem agora é aquele que se cobra porque não está jogando bola do filho. Entendeu? Hoje é isso. Antigamente, não existe. Né? Agora, hoje o homem se cobra porque não faz papel de mãe. Ele se cobra, mas ele nunca teve tão afastado. Você trabalha o paradoxo dele. Eu digo nem assim, no sentido maternal, mas, por exemplo, ir trabalhar com o filho, ajudar, produção, essas coisas. Não, porque em grande parte muita coisa era terceirizada. Você vê na Grécia Antiga, a educação do filho terceirizada. Seja em Atenas ou seja em Esparta. Em Esparta o filho era tirado do pai aos 7 e devolvido aos 28. Que convivência teve com o pai? Dos 7 aos 28. Quer dizer, então não se trata disso. Na Idade Média, o camponês medieval, aí sim, que daí ele repetia a casta do pai. Aí pode ser, mas não pensa que o pai passava o dia com o filho. Daí, meu filho, não tinha isso. Esses são componentes sentimentais, psicológicos, que nós damos mais valor do que as sociedades anteriores. Assim, no nível psicológico. Mas talvez construindo a própria imagem do pai, cara, se esforçando. Não, mas ele fazia isso sem querer fazer isso. Entendeu? Ele fazia isso porque ele vivia a vida dele. E o filho ficava olhando para o pai e imitando. Tá? Vamos falar de mulher um pouco? Outros requisitos tem a mulher para viver o seu programa vital. Primeiro, é preciso destacar a dificuldade em se falar de felicidade feminina. Ah, Senhor! A mulher, olha só, a mulher, diz Julia Marias, é particularmente secreta. Olha que bonito isso. A mulher é particularmente secreta. Não expressa descontentamento como o varão o faz. Consegue maquiar, ocultar o que lhe passa. Tanto é que o homem, se é meio besta assim, vai demorar um mês para perceber que a mulher dele está infeliz. Não é assim? A mulher, olha, é que as mulheres também já não são mais as mulheres antigamente, vamos reconhecer. Mas a mulher é aquela que o homem entrou em casa, ela sabe quem é o homem que acabou de entrar. O homem, olha, vai demorar assim, séculos, seculorum, por dois motivos. Porque ele não presta atenção nas microexpressões e porque ela consegue ocultar. É mistério, quer dizer, é necessário que se preste atenção em suas expressões, que alternam-se com grande frequência, deixando sempre uma espécie de nesga misteriosa entre um laivo de revelação e outro. Quer dizer, a mulher é aquela que alterna o tempo inteiro as suas expressões, deixa uma parte oculta, mostra outra. E entre uma nesga, quer dizer, entre uma pequena fenda de revelação e outra, a gente tem que captar o ser dela. É a capacidade... Até aí tá super fácil, né? Tá super fácil. Vamos ver se pior. Você acha que eu já falei para difícil? Não. Calma. Eu vi que mudou a expressão dele. Até assustado, viu? Ele não consegue escrever mais. Então olha aqui. Beleza. Não vamos desistir, Leonardo. Ai, boa, essa foi boa. Continuando. Vamos lá. Desculpa. Tudo bem, faz parte. É a capacidade de transfiguração que nos espanta na mulher. É ou não é? Quando vocês notam. Quando a gente não. Mas daí o Julia Marias está falando de homem de verdade, não, né? Está falando de homem, com H maiúsculo. Até mesmo sua beleza muda. Julia Marias dá o seguinte exemplo. Aquela atriz que interpretou um papel num determinado filme e não nos chamou atenção sua beleza. E num outro filme ficamos estonteados porque ela está extremamente bonita no filme. Quer dizer, essa capacidade de camaleão, de transfigurar, de alternar-se, de mostrar algo que nunca tinha mostrado, isso que nos espanta na mulher. E isso tem uma explicação. Ela pouco se interessa pelos acontecimentos externos, sociais. Calma, que nós vamos agora burilar isso daqui. A mulher, craseado, parece não lhe dizer grande respeito o que passa, mas o que fica ou permanece em seu ser.
Também é bom ressaltar que Julia Maria está falando de mulher com M maiúsculo, né? Nas palavras de Ortega, a mulher tem maior contato consigo mesma, experimentando em níveis bem mais profundos o que o filósofo chamou intracorpo. Há o corpo e há a vivência do corpo. Vivência do corpo é o intracorpo. Olha, uma coisa é eu andar, tá? Outra coisa é eu sentir a dor nas minhas pernas que eu estou ao andar. Isso é o intracorpo. Então, o Ortega y Gasset nos diz que a mulher é aquela que tem níveis de profundidade muito maior de experiência de intracorpo. Tem uma conexão maior com essa parte. O homem é aquele que quando fica doente já está bem doente. Olha que coisa impressionante isso. A mulher é aquela que percebe o menor sinal de alteração. Então, mas é aquela mulher que não percebe. Bom, aquela mulher já está masculinizada. Entendeu? É um problema de instalação. É nesta vivência que a mulher se detém, prestando atenção aos detalhes que indicam quem ela é. Quer dizer, o homem é aquele que está prestando atenção no que está acontecendo. Então ele fala de política, futebol, né? Você viu aquilo, você viu isso. Ele encontra um amigo e ele dificilmente fala dele, né? E a mulher é aquela que fala desde si mesma, é aquela que fala de dentro. Porque ela tem consciência de níveis de profundidade muito maiores. Vejam, a mulher ela tem uma relação com o intracorpo forçada desde a hora que ela menstrua. Que o homem não vai ter. É nesta... já falei essa parte. Percebemos isso quando ela se compara a outra mulher. Eu adoro quando isso acontece. Quando eu vejo uma mulher se comparando a outra. Né? Por quê? Porque ela nunca o faz sob a clave de um papel ou aspecto. Ela compara o seu ser com o ser da outra. Quando uma mulher fala, compara-se, né, na escola, ela com a outra professora da mesma área, ela não está comparando, na verdade, os dois papéis. Ela está comparando ela, a mulher, com aquela mulher. Porque para a mulher sempre diz respeito ao ser dela. Você me trocou por outra. Entendeu? Por outra o quê? Por outra mulher. É o quem que lhe interessa sobremaneira. Em outras palavras, a mulher precisa estar contente de si mesma. Se a mulher não estiver contente com ela, não vai ter jeito de você plantar uma felicidade ali. Se para o varão importam seus afazeres e o que acontece, a mulher é imprescindível sua realização interior. O homem tem um grau superior de transcendência, a mulher de imanência. E aí nós temos os dois polos, altura e profundidade. Essa frase? Isso. Deixa eu só voltar então aqui. Se para o varão importam seus afazeres e o que acontece, a mulher é imprescindível sua realização interior. O homem tem um grau superior de transcendência, altura. A mulher de imanência, profundidade. Por isso ela busca, olha que genial isso, ser atraente. Por que a mulher tem que ser atraente? Para que se olhe para ela, para quem ela está tentando ser. Genial, né? E quando encontra alguém que nela lança seu olhar, entrega-se. Não é assim? Vocês, mulheres, procurem dentro da história de vida de vocês se não foi exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, você sempre quer estar atraente para que olhe para você. Por quê? Para olhar o que está aí fora? Não, para olhar quem você está tentando ser. E basta que eu deposite meu olhar sobre você para que você me entregue alguma coisa. Da mulher, podemos dizer que a felicidade é uma espécie de oferta. Dando-se a outrem
ela encontra felicidade? É a generosidade da condição feminina. Agora eu peguei suave com vocês. É a generosidade da condição feminina, evocada por Antônio Machado, que é o grande poeta espanhol, como hospitalidade. Desde a gestação, a mulher é aquela que hospeda. Não é? Acho maravilhoso isso. Fantástico. Isso tudo vai pra gente depois. Né? Vai. Vamos fazer um intervalinho que só falta uma parte. Daí a gente abre também para perguntas. Show de bola. Bom, vamos lá, última parte. Quando perguntamos pelo sentido da vida, o fazemos porque todo programa tem uma direção. Certo? Agora vamos voltar a resgatar a ideia de programa vital. É natural que meu programa vital tenda num sentido. A questão a ser levantada é que esta direção não é por mim definida. Eu a aceito, a torno minha. Nas palavras de Viktor Frankl, o sentido de uma vida a transcende. Não é fruto da ação individual no mundo, mas prévia a ela. No curso de filosofia, nós aprendemos que Leibniz nos enxergava como mônada. Né? Então, ele deu uma explicação para a composição de todas as coisas da realidade. Todas as coisas são feitas de mônadas. Né? O que é uma mônada? É como é que eu posso colocar uma partícula constitutiva. Obrigado, me fez lembrar. Uma partícula constitutiva de qualquer coisa que seja, né? Porque ela contém ali um código. Imagina como se fosse um DNA. Um código, e esse código traduz as possibilidades que aquele ser pode vir a efetivar vindo desta mônada. Tá? Então, considere que esta mônada que você foi, né, você foi também uma mônada, que saiu da mônada suprema, que é Deus. Considere que uma das coisas que estavam inscritas na mônada era o sentido da tua vida. Era uma das possibilidades da mônada. Né? O sentido também estava inscrito lá. Portanto, ele é prévio a você. Porque a possibilidade é prévia à existência. Ficou muito estranha a conversa agora ou deu para... Deu? Então, por isso que o Viktor Frankl fala, o sentido da vida a transcende. Não é fruto da ação individual do mundo, mas é prévia a ela. Quer dizer, você entra no mundo, você entra na existência já com a possibilidade do sentido. É o exemplo crístico, né? Cristo, quando veio, o sentido da vida dele já transcendia. E era prévio à existência. Exato. E isso é com todos nós, é assim. Por isso que a expertise da vida é você reconhecer o sentido que te foi dado, não é construir. Ninguém constrói o sentido da vida, reconhece. Rememora, se quiséssemos usar um termo platônico, né? A reminiscência. Ninguém inventa o sentido da vida. A importância da pessoa contar a história. Exato, que é um dos jeitos de descobrir, né? Tiago, mas isso não passa pela ideia de que uma mônada seja mais privilegiada que outra? E como ficaria a generosidade da mônada? Eu não colocaria assim, numa clave de generosidade maior ou menor. Eu colocaria na clave da riqueza da criação. Pois é, que uma da diversidade seja mais rica em possibilidades que a outra, uhum. Que uma mônada seja plena de possibilidades de beleza, e a outra mônada menos, uhum. E como isso colocaria em xeque a ação da mônada original. Aí é a inteligência da mônada que configura as coisas e dá o seu ser com analogia e hierarquia.
Assim como há diferença entre mim e você, há diferença entre nós dois e os anjos. Os anjos, então, são privilegiados de alguma forma em relação aos homens? Sim, né? Eles estão perante Deus. Mas a diferença entre eu e o Gigantinha? E o menino que está ali passando a flanelinha no carro? Então, o fato dele estar passando a flanelinha no carro, você entrou numa clave social do problema. Nós nunca saberemos se a mônada dele era ser um flanelinha. Me parece que não, que isso não é admissível, entendeu? Me parece que alguma coisa aconteceu no desenrolar daquela trajetória que não efetivou a possibilidade mais alta daquela mônada. Que não atualizou. Exato. Atualizou uma inferior ou uma pervertida. Talvez esteja se cumprindo. Exato. E você pode tanto falar do flanelinha como falar de Hitler, que também não atualizou a possibilidade mais nobre, entendeu? Mas aí ela vem com graus. O fato é que uma coisa que é difícil de entrar na nossa cabeça ocidental de 2013 é que haja a hierarquia. Hierarquia, o que mais você falou? Há uma hierarquia Analogia. e analogia. E a... Fora a religião. Fora. Isso aqui nós estamos falando de filosofia mesmo. Nós nem precisamos entrar no campo católico. Isso aqui tudo é Platão e Aristóteles. Plotino, que lá, século II depois de Cristo. Quer dizer, o ser se dá por analogia. A quem ele mais dá dele, mais se parece com ele, entendeu? Os anjos se parecem mais com Deus do que os homens. E os homens se parecem mais com Deus do que os animais ou plantas. Há uma hierarquia. E aí, quando pega a Ortega y Gasset, dentro desta faixa chamada seres humanos, também há uma hierarquia. Porque o humano admite graus. Então, não te parece isso límpido quando você pega dois exemplos, como São Francisco de Assis e Che Guevara? É óbvio que há uma hierarquia. O fato é que Che Guevara, nós não podemos também entrar no campo moral, mas também nos parece claro que ali houve uma perversão das possibilidades dele. Os animais também haveriam. Há animais superiores e animais inferiores, né? Seria como um degradê, né? Visto assim de longe. É um degradê. Uma boa imagem. É que é muito sutil mesmo. É sutil. Ou com uma linguagem musical cromática. É muito sutil a passagem de um tom para o outro. Mas assim, entre esse reconhecer e construir também não tem uma certa graduação? Assim? Tem também. Porque você vai, no fundo, você vai fazer as duas coisas, né? Você não vai deixar de construir. Você vai construir em cima daquilo que te foi dado. Então, a primeira atitude é o reconhecimento. Então, eu nasci para isso. É uma frase de Cristo. Quando Pôncio Pilatos está na frente dele e fala para ele, você vai morrer, né, porque você está afirmando essas bobeiras aqui, vai deixar que Barrabás saia dessa? Qual é a resposta de Cristo? Eu nasci para isso. Então, há um reconhecimento do sentido que me foi dado na hora que me criou, na hora que me foi feito. Eu, como mônada, ou como qualquer outro nome que você queira dar para isso, reconhece o sentido. Na hora que você reconhece o sentido, sim, aí você constrói com os elementos, e aí entra agora uma infinidade de coisas. Sociedade, cultura, meio, disposição interior, nossa, capacidades pessoais tuas, né? Limitações. Agora entrou um monte de coisas. Mas você não vai construir nada se não houver o reconhecimento. Então a tônica do sentido da vida é a confissão do próprio sentido, não a construção de algo, de um caminho. Quando a gente fala, se a gente foca, joga toda a luz na construção, a gente está dando muita importância para o sucesso de uma vocação. E uma vocação não tem que ter sucesso. Tem que ter alinhada com o propósito. Porque sucesso é uma coisa que entra na clave do cosmos. Ganhou mais, perdeu menos. Entendeu? Estamos falando de cosmos, né? Então, é o que a minha professora sempre nos disse quando nós montamos o nosso instituto de estudos. Olha, provavelmente isso aqui vai dar errado, mas nós daremos certo. Entendeu? Exato. Quer dizer, todo mundo que olha para mim, para os meus colegas que fazemos parte desse grupo de estudos, se olha nessa clave, nós somos um bando de fracassados. Porque nós não conseguimos nem chegar ao fim daquilo que nos propomos.
Mas numa outra clave, talvez a gente seja vitorioso, não, ou ainda esteja tentando ser, entende? Quer dizer, não tem que construir? Tem, mas não jogue de mais luz nisso daqui. Jogue mais luz na questão do reconhecimento. Porque a confissão do próprio sentido da vida já impele a fazer alguma coisa. Então vai trazer o aspecto prático, sim. Mas se você não confessar quem realmente você tem que ser, você vai ficar perdendo muito tempo na construção de um caminho. Na construção de um destino. E aí vai te dar aquele afã de autenticidade. Ah, porque eu quero ser autêntico. Esses são os que menos são. A autenticidade é fruto do reconhecimento de uma herança. Ela não é construída, a autenticidade. Ah, eu sou autêntico, eu penso o que eu falo. Isso aí é outra coisa, então. Você está fora, anos luz, você está lá na estratosfera. A autenticidade é a maneira autoral, intransferível, intransponível e até mesmo indizível de dar concretude ao sentido que eu confessei. Não me peço para repetir, que eu não sei como é que eu fiz. Tá? Dar sentido. Tá gravado. Tá gravado. É dar. Aliás, der para juntar com a do Ney, ele gravou ontem também, né? Gravou, eu vou fazer isso. Poderia até, talvez, disponibilizar. Só uma dúvida. Esse projeto vital que você falou aí no caso do Rito, do Che Guevara, que foram uma degradação, não? Possivelmente em função do meio. Mas ele não poderia ser um projeto vital já mal? Ele tem que ser necessariamente bom? Aí a gente entrou num outro problema, né? Se Deus quis esse mal porque havia um propósito com esse mal. E aí entra o problema de Santo Agostinho no livro O Livre-Arbítrio. Não, se Deus sabe tudo o que eu vou fazer, porque Deus tem presciência dos fatos, onde é que está o livre-arbítrio? Então, se Deus sabia que Che Guevara seria Che Guevara, o que é? Uma grande brincadeira que ele está fazendo? Então, é um problema teológico e não filosófico que você acabou de levantar. Com filosofia, eu não consigo te responder. Entendeu? Eu tenho que ir para o campo da teologia para tentar responder isso, que é um campo que eu tenho bastante cuidado para me aventurar. Porque daí, agora, e o mal é querido, então, em alguma medida por Deus, para que os seres humanos... E agora? Ué, Deus não sabia que Lúcifer, que se revoltou, não faria tudo o que fez, então porque ele impediu, ou sei lá. Aí nós estamos na esfera teológica. São perguntas interessantíssimas, são perguntas pelo fim último das coisas, que na filosofia é traduzido como metafísica. Mas aqui você precisaria de um apoio religioso para responder essa pergunta. Foge a minha competência, por exemplo. Tenho que confessar a minha limitação para responder isso daí. Me parece, eu arriscaria dizer o seguinte, que com todos os planos de Deus, ele ainda não toca na liberdade do indivíduo. Entendeu? Há a possibilidade de Che ser mal. Essa possibilidade está lá mesmo, colocada. Mas Che quis ser mal. Entendeu? Para mim, é mais claro isso, porque este é o grande dom. Né? Este é o que ele não toca, a liberdade do indivíduo. Continuando. Por isso o programa é, na verdade, uma adequação complexa, dramática, problemática, que se observa para a realização do sentido da vida. Então se trata de uma grande adequação. É a intuição do sentido que orienta o esquema do programa. Sabe o homem, com ou sem consciência, que não consegue fazer aquilo que está fora do seu conjunto de possibilidades. É a intuição do sentido. Porque quando eu estou falando de intuição, eu estou falando que o sentido da vida sempre esteve presente, até mesmo antes do tempo no teu ser. E desde criança esse sentido está lá presente. Então, de alguma forma, ele é intuído. Porque ele não é dizível, entendeu? Ele não é esgotável. Mas a intuição pode ser depurada. É um pouco mais sutil. O que eu estou querendo dizer é que o sentido da vida, você pode expressá-lo para mim assim: o meu é ser professor.
Mas isso não dá conta do sentido da vida. O sentido da vida, você está expressando ele de um jeito pobre. Mas é como dá. Porque o sentido da vida é intuído. É um tipo. E o que é intuição? É o tipo de conhecimento que prescinde da razão. Não é? Então, olha, que é o modo de conhecimento mais perfeito. Eu tenho 2 jeitos de aprender uma coisa. Ou com o meu raciocínio lógico, ou intuindo. Bom, você não tem nem que pensar em escolher. Se der para aprender por intuição, meu filho, por que você vai ficar fazendo raciocínio, sendo que ao fazer raciocínios há milhões de elementos que podem entrar ali e estragar o raciocínio? Quanto maior a conta de matemática, maior a possibilidade de erro. Então, é claro, a intuição é o modo perfeito de apreensão humana. A intuição é muito mais perfeita que a cognição racional, lógica, silogística. A gente usa mais lógica hoje, mais silogística hoje, porque não prestamos atenção às nossas intuições, que são sabedoria, são conhecimento, mas nós não o queremos assim. Por quê? Porque não são expressáveis da mesma maneira que esses aqui são. Isso é fruto de uma coisa chamada cientificismo. A vocação, que é a mesma coisa que o sentido da vida, é algo que sempre esteve presente em você, porque é anterior a você na existência. Então, como você vai dizer que não sabe? Como se pode reconhecer? Mas é isso que eu tô, olha, é isso que eu tô provocando vocês. Como é que pode você chegar numa altura da vida e dizer que não sabe o sentido da vida, se ele é o que de mais íntimo tem em você? Que o adolescente não saiba, é uma coisa relativamente compreensível. Da metade da vida adulta para adiante, ou do início da vida adulta para adiante, é uma miséria humana. É uma miséria. Quando você vê nós falamos de criança ontem. Quando você vê uma criança nas brincadeiras e nas coisas que ela diz que ela quer ser quando crescer, estão ali expressões do sentido da vida daquela mônada. É que a gente não sabe ler essas coisas, entendeu? Mas já tem algo ali, porque a criança está próxima da intimidade dela. Mas a gente não sabe, porque a gente parou de prestar atenção no que interessa. Exato. Só prestar atenção no que não interessa. Exatamente. Daí quando a gente foi ganhando um pouquinho mais de idade, chegou lá no ensino médio, pensou na profissão do vestibular, quer dizer, daí entraram outros elementos, né? Atrapalhou um monte de coisa que nos atrapalhou, na verdade. E aí a gente errou lá na primeira, errou na segunda, ou ficou muitos anos na primeira, daí pensou numa segunda. Por quê? Porque ali nós somos afastados dessa intimidade com a gente mesmo. A gente deixou ser afastado, né? Essa é a grande verdade. Então, o que todo mundo que tem alguma dúvida sobre o seu sentido da vida, o que todo mundo tem que confessar aqui é uma certa negligência, uma certa inaptidão sobre si mesmo. Entendeu? Porque o teu sentido da vida é a realização do teu ser. Como é que você pode chegar e falar, eu não sei? Eu sei que é duro isso, mas eu me coloco no meio, porque isso é nosso, é da nossa sociedade, é do nosso tempo, a gente está assim. Né? Ainda que traia o que podemos chamar de sua vocação, a infidelidade não acontece fora do conjunto que expressa a sua vida especificamente. Mesmo os maiores desvios vocacionais são, em última instância, desvios de uma mesma rota, aquela que comporta o destino ideal. Quando eu penso em Hitler e no desvio que me parece ter acontecido ali, eu também não posso esquecer que o desvio não aconteceu longe da rota. Foi o desvio de uma mesma rota. Tu consegue entender? Quer dizer, Hitler não tinha que ter feito aquilo, mas tinha que ter feito aquilo de um outro jeito. Entendeu? Quer dizer, quando a gente trai o nosso sentido de vida, quando a gente trai a nossa vocação, a gente não trai fazendo alguma coisa totalmente diferente da gente. A gente busca um atalho, a gente pega a rota alternativa, aqui a vicinal, como diria, né? Aqui do lado, olha. Porque a gente não consegue fazer algo que é fora do meu ser. Então você pega lá esses caras, tipo o Gabriel Chalita, que vivem da venda desses livrinhos porcos que eles escrevem, e você fala, bom, o cara está traindo sua vocação? Mas é claro que está traindo sua vocação. Mas ele está traindo a vocação dele num caminho que é o dele. Porque é claro que Chalita é um homem que, sim, serve para convencer pessoas, levá-las a uma vida melhor. Esses elementos estão na personalidade de Chalita. Mas, veja, por uma série de outros fatores, que não vai ver ao caso, moralmente ficar julgando, ele está se equivocando bastante. É perversão da vocação.
Porque eu pego o mesmo vértice e inverto, eu perverto. Mas isso é exceção à regra ou é assim só para mim me situar? Você é uma escritora agora. Olha, aqui está todo mundo encontrado, Márcio. Não sei. Puxa, eu ficaria preocupado. Não. Como diria um amigo meu, aqui está todo mundo vendendo almoço para comprar janta. É assim? Não, tá todo mundo no mesmo barco. Não é à toa que todos fazem curso de filosofia. Olha, aqui tem que lembrar daquele texto do Olavo sobre Descartes. Se você não suportar um certo grauzinho de dúvida, você não está servindo mais para ser gente, entendeu? Quer dizer, uma pontinha de dúvida vai ficar? Vai, né, gente? E se eu tivesse feito aquilo? Vai ficar. O William Marista tem uma expressão genial. Ele fala que amadurecer, fazer escolhas, seguir um caminho, é ter que conviver com cadáveres. Cadáveres dos eus que eu não fui. Olha que genial, gente. Fantástico. Não é isso? Fantástico. É fantástico. Por isso que eu amo esse filósofo. É o meu filósofo. É uma profundeza. Quer dizer, vejam, quando a gente passa, né, na idade do Mateus é difícil você concretizar essa ideia, né? Há muitas possibilidades em aberto para ele. Passando um pouquinho aqui a idade dele, já há alguns caminhos que não podem ser tomados e que, se tivessem sido tomados, dariam um outro Mateus. E aí ele vai conviver com o primeiro cadáver dele. E a maturidade nada mais é que uma convivência com cadáveres. Cadáveres de eus. Aquele eu que eu também não fui, aquele. Se você não aguenta com esses cadáveres, você não aguenta com isso daí, você não pode mais participar da brincadeira, entendeu? Da brincadeira de viver. O Fernando Pessoa colocou que o homem é um cadáver antecipado. Mas acho que não é exatamente isso. É um cadáver o quê? Antecipado. Antecipado. Acho que não nesse sentido. O sentido da vida não se identifica com a felicidade, mas é condição dela. O sentido da vida é uma coisa, felicidade é outra, mas não há felicidade sem sentido. O balanço que cada um faz da própria vida está intimamente ligado e adstrito ao modo com que o sentido está sendo personificado. A pergunta capital, qual o sentido da minha vida, é não só natural, humana, como também condicionante. Os que dela prescindem não o fazem sem o auxílio de uma boa dose de mentira existencial. Quem não quer pensar nisso já mentiu bastante para si mesmo. Aos que se consideram, e hoje há muitos cientistas que falam isso, aos que se consideram um amontoado de carbonos, seria interessante questionar qual parte do carbono afirma ser ele apenas um amontoado de carbonos. Eu derrubo todos os cientistas com essa frase. Não, eu não tenho eu. Com qual parte do teu amontoado disse isso? Mas pronto. Você tem que, não adianta. O cara tem que estar muito longe dele para dizer que não há eu, não há alma, não há fundo insubornável. Isso evidencia o eu substancial, insubornável do que falávamos ontem. É ele quem terá um encontro com a morte. Último tema aqui. Veja que na divulgação do curso eu coloquei a imagem de um filme. Não sei se vocês prestaram atenção. Esse filme se chama O Sétimo Selo, de Bergman. O que é esse filme? É um cavaleiro medieval que está voltando de uma cruzada e encontra a morte personificada. E a morte quer levá-lo para a eternidade. E ele convida a morte para um jogo de xadrez. Quem vencer o jogo, né, se ele vence... é genial, gente. Nossa. Se ele vence, ele fica. Se ela vencer, ele vai. Caraca. O filme é o jogo. É algo assim, ele conversando com a morte. Assim, quem não assistiu, é aquele filme que não dá para morrer sem ter assistido. O Sétimo Selo. Então, por quê? Porque eu já sabia que eu terminaria o curso falando de morte. O fim da vida, da instalação no mundo, deveria ser também parte do meu programa. Pensar na própria morte é filosofia, ensinar a Platão. Os filósofos são aqueles que pensam na morte. As coisas que importam perante a morte são, ao fim e ao cabo, os máximos critérios da felicidade. Não é isso?
Na expressão de Ortega y Gasset, as ideias dos náufragos. Né? Quando você é um náufrago, no que você pensa? É isso que importa, não é? A data da morte, indeterminável para qualquer um, não exclui a necessidade de pensá-la, de tomá-la como íntima, por inevitável acontecimento que seja dentro do meu programa vital. Você pode não querer pensar nela, mas ela é um acontecimento do teu programa, você queira ou não. Portanto, a melhor coisa, então, é pensá-la, absorvê-la. E a consciência da própria morte traz o problema da continuidade. Julián Marías fala da impossibilidade lógica, para ele, da aniquilação do ser. Você consegue pensar você não existindo mais? Impensável é a extinção total da realidade pessoal. Radicalmente falando, da minha. Eu consigo pensar você se extinguindo. Entendeu? Agora, eu forever and ever. Né? Mas por isso, eu estou terminando. Por isso, felicidade é assunto para ser ponderado subespécie eternitatis. Felicidade é assunto para ser ponderado sob a eternidade. Só diante do cenário eterno, estruturalmente imutável, posso verdadeiramente balizar meu contentamento na dramaticidade da vida que transcorre no tempo. Eu termino aqui e cito no texto o último parágrafo do Julián Marías do livro A Felicidade Humana. Então, Julián Marías diz, termina assim a obra. Aparece-nos a felicidade como uma empresa humana. Frustrada? Pergunta ele. Em certa medida, sim. Porém, própria dessa criatura que somos os homens. O homem é uma realidade utópica, que é e não é. Que é o que todavia não é e talvez não possa ser. Consiste em ser uma realidade projetiva, futurista, desejador, nunca lograda, nunca conclusa, em suma, utópica. A isso precisamente corresponde a felicidade como um impossível necessário. Nossa vida consiste no esforço por lograr parcelas, ilhas de felicidade, antecipações da felicidade plena, que são as bem-aventuranças. E esse intento de buscar a felicidade se nutre da ilusão, a qual, por sua vez, é já uma forma de felicidade. Maravilhoso, né? Com isso, dando o que eu tinha pensado, nós terminamos com reticências, né? Porque é o tipo de coisa que continua, tem que ecoar. É o tipo de coisa que não pode você sair daqui, bater uma conversa agora sobre qualquer outra coisa e isso não ser mais, porque isso é um tema seu do fundo insupornável. Se gostando ou não. Não sei se alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Esse que você estava falando da morte aqui do filme me lembrou a chargezinha que a gente vê do empresário, que ele está trabalhando assim, aí entra a morte na sala dele, ele olha para a morte assim, aquele empresário arrogante, né? É que bom que você está aí que eu não consigo trabalhar sem um prazo final, sem pressão, né? O cara que acha que nunca vai morrer, né? Eu sou o cara. Que bom que você está aí, cara. Não consigo trabalhar sem pressão. Esse negócio eu vou confessar, porque na realidade o que foi que eu falei do ponto insubornável, mas porque eu fiquei pensando assim, você falou o negócio da Teu, né? E daí teria que ser lidar com o insubornável, mas isso ficou na minha cabeça. E daí assim, eu fiquei com... Me veio primeiro uma impressão de que na realidade tinha mais a ver com a imagem do que... Porque na realidade assim, o problema